Está no ar mais um No Alvo, gente. E hoje a nossa convidada é Viviane Soares. Ela que é educadora ambiental. Viviane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E eu tô aqui com os nossos apresentadores, Isabela Torretti. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, Cá. E Tainá, muito bem-vindo, Tainá, aí com a gente mais uma vez. Obrigado, Camila. E é isso aí, Viviane, nós vamos começar falando da sua infância, né? Pra você começar a contar um pouco da sua história pra gente, aonde você nasceu, aonde você cresceu, né? Como era a sua infância? Bom, eu nasci em Assis mesmo, né? Minha família toda é daqui da cidade. Eu nasci próximo, a minha família morava próximo ao tênis clube, né? Aquela vila ali que a gente chama de tênis clube, Vila Orestes, ali próximo ao Parque Buracão. Então a minha infância foi toda ali naquelas proximidades, né? Até onde eu me lembro, a gente era muito feliz ali naquela região. Era uma área parecida com zona rural na época. Tinham muitas casas de madeira que pareciam chácaras, não tinha asfalto. E tinha lá uma casinha de madeira onde eu morava com a minha família, com os meus avós, com a minha mãe, com meu pai. Bacana. E como eram as brincadeiras antigamente, assim? Você brincava na rua? Como que era isso? Eu sempre fui muito moleca de brincar com os primos, né? Minha família é muito grande, então a gente tem muito primo. Então a minha infância foi basicamente brincar com os primos. E a gente brincava mesmo, brincava na rua, brincava de bets, brincava de jogar bola, soltar pipa, porque eu tinha muito primo homem. Então eu acabava brincando com essas brincadeiras que eles brincavam, né? E foi uma brincadeira assim, uma infância muito saudável, tenho lembranças boas desse contato com a família, enfim, a gente tinha esse contato muito intenso entre a família. E você tem irmãos? Você é muito apegada a eles? Eu tenho 2 irmãs, né? Eu sou a mais velha. Aliás, eu fui a primeira neta do lado da minha mãe e a primeira do lado do meu pai. Então, subentende-se que eu fui bem mimada pelas 2 famílias, né? Da minha mãe e do meu pai. E eu tenho 2 irmãs, uma 2 anos de diferença de idade minha e depois a caçula também. Hoje já cada um tem sua família, tem seus filhos, enfim. A gente já tem aí um elo, a gente é muito ligado, sim. Você perguntou sobre a nossa ligação, né? É uma coisa que é muito evidente, esse carinho que a gente tem uma pela outra, esse respeito, né? Pelo jeito de uma, pelo jeito de outra, porque isso eu acho que é fundamental entre os irmãos, para a gente poder, né, crescer de uma forma saudável, né? Entendendo as diferenças de um e de outro, as dificuldades, enfim. Mas faz parte do aprendizado, né? A gente conseguir conciliar o amor de irmão, né? E viver de uma forma feliz, né? entre nós. É muito gostoso o meu contato com as minhas irmãs, sim. E como era na sua infância? Que sonho você tinha? Um sonho profissional? O que você queria ser quando você crescesse? Eu já quis ser várias coisas. Quando a gente é criança, hoje eu vejo assim, um espelho que eu tenho uma filha de 8 anos. Então, assim, eu me vejo muito nela, porque eu pensava muitas coisas que eu queria ser quando eu crescesse, né? A gente se espelha nos adultos que estão próximos. Então, eu tinha tios que eu admirava, tem a minha mãe, que eu sempre admirei, que sempre foi batalhadora. Então, a gente se espelha nas pessoas, né? No começo, eu sempre quis trabalhar com animais, gostava muito, então eu sonhava em ser veterinária. Depois eu passei um pouco dessa fase e comecei a gostar um pouco das plantas, né? Vendo a minha avó mexer com planta, o meu avô, sempre com aquele cuidado com o quintal. Então, assim, era gostoso isso. E isso me chamava atenção, né, na minha infância. Então, eu sempre quis trabalhar com algumas coisas assim, nesse sentido mesmo, de ou animais ou plantas. Alguma coisa em mim me despertava essa vontade de trabalhar assim. Você falou que você tem uma filha, como é que ela chama? Ela chama Thaís. Thaís, e Thaís. O que ela fala pra você da sua profissão? Eu percebo que ela gosta bastante, né? A gente também, a gente tem uma sintonia muito boa, apesar dela só ter 8 anos, mas, né, é muito intenso a nossa ligação é muito intensa. As pessoas que nos conhecem
falam isso para mim, né? Como que ela transmite esse amor e eu por ela também. Ela gosta muito de animais, ela gosta muito de plantas, porque aonde eu vou, que eu posso levá-la, eu levo, né? Até mesmo para fazer algumas coisas do trabalho. Então ela é uma menina que eu tenho uma expectativa que ela seja uma pessoa muito do bem, né? Que eu acho que a gente tem que pensar não em ser próspero ou não conquistar coisas, né? Materiais, enfim. É óbvio que a gente tem que ter um pouco de estrutura, né, para a gente poder ter um pouco de conforto. Mas eu falo para ela que a gente não precisa fazer disso o nosso foco. A gente tem que ser feliz no que faz, né? A gente tem que ter prazer no que faz. E isso que eu tento passar para ela, né, para que quando ela crescer, ela fala hoje que ela quer ser arquiteta. Ela gosta bastante dessa área de construção, de detalhes, de jardins, de portas, de janelas, com 8 anos. Com 8 anos. Né? Ela faz maquetes de caixa de sapato. Olha que legal. Então, assim, isso vem dela. Né? Eu nunca parei e falei, filha, vamos fazer uma maquete. Ela pega uma caixa, ela pega rolinho de papel higiênico, ela pega a caixinha de remédio e ali ela monta ali uma cidade dentro de uma casinha de sapato, uma caixinha de sapato. E isso vem dela. Né? Eu quero que ela faça o que ela gosta, isso que me importa. É legal sempre incentivar, né? Sim. E você falou dos seus primos, que você cresceu com eles, brincou com eles. E a ligação com vocês hoje ainda é forte? Bastante. Eu tenho, como a gente a nossa família toda de Assis, né? A maioria, alguns foram embora, voltaram, moram fora, mas a maioria ainda moram aqui. Então eu tenho assim primos, né? A gente tem muito contato, tem grupo em WhatsApp da família. A gente é uma família muito unida, né? Graças a Deus a gente tem essa união até hoje, meus primos. É um carinho muito grande, um torcendo pelo outro sempre. Então a gente se reúne nas festas, ainda é intenso o nosso contato, sim. Você falou também que você brincava bastante na rua com os seus primos, quando você era criança. Tem alguma cicatriz dessa época que marcou essa fase? Alguma coisa assim que você lembra e fala, poxa, sabe, foi bacana. É mais fácil você perguntar pra mim onde eu não tenho cicatriz. Porque eu tenho bastante cicatriz. Então, assim, aqui no rosto, né, dá pra perceber algumas. Sim. Tudo de infância. Tudo de infância. Tudo de infância. Então, assim, perna, braço, virava e mexia, alguém tinha que correr comigo pro hospital. Porque a gente tinha umas brincadeiras, assim, na inocência a gente acabava se machucando. Né? Eu lembro de uma história que eu tenho um primo, ele chama, todo mundo conhece ele como Kid, né? O Kid Brito. Até, inclusive, ele estudou aqui na FEM. Sim. Então, a gente estava brincando num campinho do lado da casa da minha avó e brincando de bumerangue com um pedaço de cadeira de ferro. Porque antigamente tinha muitas cadeiras de ferro e tinha um pedaço jogado, a gente começou a brincar, um joga pro outro. E aí, o que eu fiz? Eu fui tentar pegar uma hora o bumerangue, que era um ferro com uma ponta, com a perna. E isso rasgou minha perna, né? Enfim, aí, isso é uma das cicatrizes. Mas eu acho que a cicatriz faz parte da história da gente. Sim, então, cada uma tem uma história. Eu acho né? que sem dor e sem ganho. Você teve que viver ali. Hoje, quando a gente é mãe, a gente não quer que o filho caia, a gente tem medo, a gente quer proteger. Mas hoje eu vejo, assim, cair faz parte, machucar faz parte, né? Faz parte da sua história. Então, assim, cicatrizes para mim é comum. Não tenho assim, nenhuma que me marcou, não, mas eu tenho bastante cicatrizes. Várias histórias para contar, né? Bastante. Bacana. E você fala, a relação com a sua filha é muito intensa mesmo, isso dá para perceber quando você fala, o seu olho enche d'água, assim. O que ela representa na sua vida hoje? Olha, na verdade a minha filha, ela foi um marco na minha história. Quando eu engravidei, foi uma experiência nova, não estava esperando, né? O meu marido, a gente já assim, namorava há bastante tempo, mas, né, nunca tinha acontecido. E aí aconteceu de eu engravidar. E a gente não espera, né? Quando você não planeja, você fica meio desesperado no começo. Como eu sempre fui meio moleca, as pessoas sabem que eu sempre fui, né, muito ativa e gostava de fazer várias coisas, e todo mundo ficou preocupado, olha, como é que ela vai criar uma criança? Né? Todo mundo ficou em dúvida,
nossa, será que a Vivi vai conseguir criar uma filha, ainda menina, né? Porque eu nunca fui menininha, né? Sempre moleca. Então, eu também fiquei com essa preocupação. Como é que eu vou amarrar o cabelo dela? Como é que eu vou saber fazer uma trança? Né? Como é que eu vou... Enfim, mas quando a gente vira mãe, é uma mudança tão boa na vida da gente, que vem um sentimento de proteção e de zelo por aquela pessoa que nasceu de você, que é diferente. Você, por instinto, consegue conduzir muitas coisas. Então, eu consegui, assim, entender que a minha filha veio para mim, né? Porque eu tive um merecimento. Eu acho que nenhuma pessoa tem um filho se não for merecimento, né? É um ser que Deus lhe confia ali naquele momento para você cuidar, educar e conduzir da melhor forma. Então eu faço isso. Para mim ela é importante, né? E na minha vida ela transformou tudo que eu penso com relação à maternidade. Então hoje eu vejo que a mulher precisa, né, ser mãe. Eu entendo que algumas mulheres falam que não querem, eu era uma delas, que nunca quis ser mãe. Sempre gostei de criança, sempre fui apaixonada por criança, meus sobrinhos, meus primos, sempre. Mas, assim, essa responsabilidade de ser mãe não estava nos meus planos. Mas depois que foi colocado, eu tomei isso como uma missão e vou levar para o resto da vida, né? Eu quero que a gente consiga fazer um bom trabalho, tanto eu quanto o pai dela, para que ela seja uma pessoa de bem. Que ótimo. Falando um pouco da sua adolescência, como que era você na escola? Olha, também espoleta. Na escola, eu estudei a vida toda no Clibas. Era uma escola muito gostosa de estudar. Os professores, os amigos, né? Tenho amigos de lá até hoje, que a gente se encontrou na rede social, enfim. Foi uma trajetória muito gostosa, porque eu nunca fui uma boa aluna, nunca fui uma aluna Caxias, mas eu sempre tirei boas notas. Porque eu gostava de entender as coisas, eu nunca gostei de decorar coisas. Então eu entendia. Então, a minha disciplina preferida na escola era Química e Física, com professores que todo mundo odiava. E aí eu pensava assim, nossa, Física é muito legal, porque explica tudo no universo, né? A Química, as reações químicas eram... Assim, eu ficava encantada quando ia ter alguma experiência no laboratório, gostava de Biologia. Português eu não era boa, nunca fui boa em escrita, hoje eu já escrevo super bem, né? É diferente. Então, assim, foi uma infância e adolescência muito boa. Aproveitei bastante a escola, tanto em termos de relacionamento quanto aproveitamento mesmo, né? Tudo que eu sei hoje de aprendizado básico, eu aprendi na escola pública, né? Que tinha antigamente. Então, os seus sonhos profissionais continuaram durante a adolescência? Você foi mantendo eles? O que você foi fazendo ligado à sua profissão de hoje? Olha, eu comecei a trabalhar muito cedo. Como a minha família sempre foi uma família muito batalhadora, de pessoas que trabalhavam sempre. Então, a minha avó era lavadeira, o meu avô era eletricista, sempre estava trabalhando. A minha mãe era boleira, doceira, salgadeira. Então, eu via assim, aquele movimento o tempo todo. Então, eu também queria trabalhar, né? Até que eu comecei a trabalhar na rua. A minha mãe fazia as coisas, eu saía vender. Com quantos anos? Eu tinha uns 13, 12 anos, era muito novinha. Então, minha mãe fazia pão, fazia esfirra, essas coisas. Eu, depois da escola, saía da escola depois do almoço e saía vender com meu primo na rua. E a gente tinha uma meta, né? Não voltar para casa com nada. Porque a gente sabia que a gente precisava daquele dinheiro. Então, a gente batia nas portas das casas e oferecia, sabe? Era muito comum isso na época. Hoje, se você vê uma criança fazendo isso, né? Aí entra conselho tutelar, entra várias coisas. Porque na época, nessa década de 80, por aí 90 mais ou menos, ainda não era tão evidente essa atividade e não era encarado como exploração, né? Hoje a gente já vê que tem um outro contexto, porque existem famílias que exploram as crianças, né? Mas não era o meu caso, eu queria fazer, eu queria ajudar.
Então eu aprendi a trabalhar muito cedo, dar valor no dinheiro. E então tudo que eu pegava, a gente vendia e trazia para casa. Aí depois eu consegui, tinha um tio que conseguiu comprar um carrinho de cachorro-quente, e aí ele me pôs para trabalhar nesse carrinho de cachorro-quente. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu fazia muito cachorro-quente. E eu odeio salsicha. Então, assim, eu sempre detestei salsicha. E por isso que ele me pôs no carrinho, porque ele sabia que eu não ia comer, né, eu acho. Foi uma estratégia dele, assim, de marketing. Então, eu nunca comia salsichas que a gente fazia. Mas eu cheguei a fazer ali uns quase 200 cachorro-quentes. Né? A gente tinha esse carrinho que a gente tinha, ficava ali em frente à estação de ônibus, perto do camelódromo, onde o pessoal pega ônibus ali, ficava num cantinho. E foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi técnicas de venda sozinha, né? Com 13, 14 anos. Aí qual que é a minha estratégia? O meu avô fazia um molho de tomate, era muito cheiroso o molho. Então, na hora 10 horas, 11 horas, eu começava a ferver aquele molho e destampava, para as pessoas sentirem aquele aroma e sentir fome e vir comprar. Mas isso eu fazia instintivamente, né? Porque eu achava gostoso do cheiro. E aí, enfim, aí assim começou a minha vida profissional, né? Digamos assim, sempre tentando ajudar em casa. Sempre foi assim, com esse objetivo. E com esse emprego te ajudou a ser o que você é hoje, na experiência, enfim? Olha, eu penso no seguinte, toda atividade que você faz te ajuda de alguma forma. Qualquer uma. Né? Toda profissão é digna, todas as atividades te ensinam alguma coisa. Então, essa coisa da venda, de eu sair vender, de me preocupar em vender o produto que eu estava, me preocupar na aparência, né? Na higiene, no cuidado com aquele alimento, porque minha mãe sempre me ensinou isso, que o alimento, aquilo ele tem que ser feito com carinho. Então, se você faz um pão, um salgado, de qualquer jeito, e joga, e vai fazendo tudo rápido, sem aquele carinho, uma pessoa que vai se alimentar disso, pode ser que não faça bem. Então, você tem que fazer isso com carinho, e vender isso com carinho também. Então, eu aprendi muito com isso, porque a gente aprende a se relacionar com as pessoas, a ouvir não. Sim. Quando você bate na porta de uma pessoa e a pessoa fala, não, hoje não, não, vai embora, ou não te atende, acontece muito isso, né? Isso você aprende, você se fortalece e leva para a vida, né? Aprender a levar não faz parte. Então, eu aprendi muito isso nessa época. Os nãos são positivos pra gente. E como é a relação com os seus pais, Viviane, assim? Eu não tenho nem o que falar, né? Os meus pais, assim, o meu pai já é falecido, né? Quando ele faleceu, eu já era separado da minha mãe, mas a gente sempre teve uma ligação muito forte. Minha mãe é uma pessoa muito batalhadora, que eu admiro demais, né? Sempre dignidade, honestidade, garra, não ter medo do trabalho, são coisas que eu aprendi com ela. E meu pai também, meu pai era mecânico e bem respeitado no que ele fazia, né? As pessoas confiavam muito no trabalho dele. Então eu tive 2 ótimos exemplos de pessoas muito guerreiras, né, do meu lado, assim, que me deram esse impulso. Bacana. E o que você mais gostava de comer quando você era criança? Assim, você falou que já cachorro-quente, salsicha não era o seu forte. Não. Mas o que você gostava, assim mesmo? Você falava, poxa, isso é especial. Quando você trabalha, você mora numa casa que todo mundo cozinha bem, aí você come de tudo, né? Menos salsicha. Menos salsicha. Mas, assim, eu sempre gostei muito de bolo, porque minha mãe fazia aqueles bolos maravilhosos de recheio e tudo mais. Pão feito em casa é a minha perdição, né? Não consigo ficar sem pão feito em casa. E fruta, sempre gostei muito de fruta, porque onde a gente morava, ali perto do tênis, tinha muito pé de fruta. E a gente tinha, né, esse hábito de comer fruta no pé nessa época. E você é boa na cozinha? Você manja fazer umas comidas legais ou não gosta? Olha, não, eu curto cozinhar, eu gosto bastante. Mas, assim, o meu perfil é diferente. Eu gosto de meio que inventar algumas coisas. Rola um cachorro-quente de vez em quando? Rola, porque a minha filha gosta, né? Então, assim, não é porque eu não como que eu não faço. Mas, assim, eu faço, mas aí eu faço um molho diferente.
né? Eu já invento um molho com legumes para ficar pelo menos um pouquinho mais saudável, né? Eu sei que é difícil, mas aí eu gosto bastante de cozinhar. Gosto, eu acho que cozinhar a gente precisa saber fazer um alimento, né? Pra gente comer bem. Senão você fica dependendo sempre do outro, das bem, pessoas. Né, e é uma terapia também, né? Se você pega uma receita para fazer, você quer desenvolver alguma coisa, fazer uma coisa diferente num domingo, num jantar, num almoço legal assim, você ouve uma música, você vai fazendo, você vai experimentando e ali, né, você vê que sai, que flui as coisas. Então eu gosto bastante de cozinhar assim. E como é que foi os últimos anos de colégio seu? A entrada na faculdade, como é que foi? Olha, para eu falar da entrada da faculdade, eu tenho que começar a falar um pouquinho da minha vida profissional. Porque como eu era uma empreendedora, né? Eu trabalhava no carrinho de cachorro-quente, eu sempre gostei muito de informática, sempre gostei muito de computadores. Então, o meu avô e meu pai também me incentivaram a fazer um curso de informática. Na época, era uma escola que chamava Abaco, Escola de Computação. Acho que foi uma das primeiras aqui em Assis. E eu fiz esse curso de computação, chamava computação na época. E assim, eu gostei muito, eu ia fora dos horários do curso, porque podia, então eu tinha os dias do curso, e aí o professor falou, o dia que você quiser vir, você pode vir, pra você treinar. Então eu ia. Quando não tinha nada para fazer, eu ia lá para a escolinha de computação. E aí, na época, eu também continuava com o carrinho de cachorro-quente. E aí, estudando no Clibas, aí eu passei a estudar à noite, para poder ter o dia mais livre. Quando eu fui para o primeiro colegial, que falava primeiro colegial na época, né? Eu passei a estudar à noite. E lá na escola de computação, fiz muita amizade com o professor, com a professora, com os amigos lá. E aí surgiu uma oportunidade de emprego, de uma entrevista de emprego. Ligaram nessa escola, perguntando se o professor tinha alguém para indicar para uma vaga de emprego para o Horto Florestal. E o professor me indicou. Porque como eu estava muito empolgada, eu ia sempre, né? Eu ia depois da aula, eu ficava depois da aula. Ele viu meu interesse e como a vaga era para trabalhar com informática, ele me indicou. Aí ele me falou, olha, vai ter essa vaga, né? Eu vou indicar seu nome, você vai lá fazer a entrevista. Eu falei, nossa, mas no Horto, né? Como todo mundo pensa que o Horto é só área de recreação, eu também pensava isso na época, né? Em 1991, mais ou menos. Foi essa época. E, enfim, daí eu cheguei em casa, falei pro meu pai, pra minha mãe, e meu pai foi me levar para fazer essa entrevista. Isso eu estava ainda no colegial, no segundo colegial. Eu fui fazer essa entrevista, cheguei lá atrasada, porque a gente se perdeu, não achava onde era o escritório, enfim. E eles já tinham feito todas as entrevistas. E aí, eu acho que, na época, pelo que eles me falaram depois, ficaram assim, com dó, porque eu já tinha ido, né? E tinha me perdido, enfim. E aí eu fiz o teste, fiz a entrevista e voltei para o meu trabalho de carrinho de cachorro-quente, né? Achando, cheguei atrasada, né? Um lugar longe desse, como é que eu vou vir trabalhar? Fiquei pensando mil coisas. E achei que era só uma entrevista de emprego, minha primeira entrevista, eu nunca tinha ido para uma entrevista de emprego. Eu tinha 16 anos, 15 para 16. Então eu fiquei tranquila. No outro dia ligaram pra mim, pra minha família, porque na época não tinha telefone, né? Não era igual hoje, todo mundo tem celular, o telefone era muito acessível. Então a gente tinha os telefones de contato, ou numa loja, ou numa vizinha, enfim. Aí ligaram nessa vizinha para avisar que para eu ir até o Horto novamente, que eles queriam conversar comigo. Falei, nossa, aí vai meu pai também me levar de novo. Aí nos perdeu. Daí a gente já chegou certo. E aí a gente conversou, né? Quem me atendeu lá no escritório, nunca esqueço, foi o Osmar, né, que hoje é o gestor lá, é o chefe da seção, ainda lá. E aí ele me falou assim, olha, a vaga é sua, você tem interesse? Você foi muito bem, né? Porque teve que digitar uma planilha, e eu acho que das pessoas que digitaram essa planilha, eu fui que a menos errou. Enfim, teve uns requisitos lá. E eu falei, olha, eu aceito, né? Claro que eu aceito. Daí eu já comecei a perguntar, como que vem trabalhar? Daí eles explicaram que tinha um ônibus, enfim.
Então, o meu primeiro emprego foi com 16 anos, né, no Horto Florestal, ainda no segundo colegial. Por isso que eu te falei, eu preciso falar um pouquinho para entender como é que eu entrei na faculdade. Então, assim, nessa época eu ainda não pensava em fazer nada de faculdade, assim, né? Eu queria trabalhar para ajudar em casa. Minha prioridade era essa ainda. Sim. Bacana. E da onde surgiu o interesse pela faculdade? Quando eu terminei o colegial, e aí eu trabalhava muito com informática, eu gostava muito, e eu estava sendo, assim, lá onde eu trabalhava no escritório do Horto, era muita demanda e tinha coisa que eu não sabia fazer. E aí, na época, abriu a FEMA, né? Assim, não na época, logo depois, na década de 90, 95, 96. E aí eu prestei vestibular para a FEMA. Aqui eu fiz processamento de dados, de 95 para 96. Aí eu fui para esse caminho da informática, para poder atender a demanda que eu tinha lá no escritório. Então, começou aí esse interesse. Daí mudou totalmente o meu contexto, né? Da coisa do animal e de planta para informática. Que legal, que bacana, gente. É isso aí. Você fez datilografia, curso dessas coisas assim? Fiz. Fiz a datilografia na Escola São Paulo de datilografia, que era a mais famosa aqui de Assis. Todo mundo fazia, né? Então, a gente aprendeu a digitar corretamente, né? Com as duas mãos, não só com o dedo, né? Então, a gente tem 10 dedos, a gente aprendeu isso lá. Eu fiz, sim, 1 ano de datilografia e datilografava muito bem. Sempre tive facilidade com teclado. E qual outro curso que você fez na área também? Na área de informática? Isso. Eu fiz vários minicursos quando eu estudava aqui. Na época, a programação era bem diferente, não era orientada a objetos, né, como diz hoje. Era bem manual as coisas, a gente trabalhava com COBOL, com Pascal, né, a programação era toda digitada. Então, na época, a gente acabava fazendo esses cursinhos, né, depois veio o Windows, veio o Office. E aí a gente começou a entender, eu comecei a entender que a gente sempre precisa estar se qualificando, então fui fazendo esses cursos. É isso então, pessoal, estamos finalizando o nosso primeiro bloco com a Viviane e no segundo bloco vamos ter alguns depoimentos para ela. Já já a gente volta com mais No Alvo. Salve, salve galera, eu sou o Igor da World Style. Eu sou o João Corina da World Sport. E hoje viemos aqui informar a todos um pouco das nossas novidades e exclusividades para esse mês de agosto. É isso aí. Como maior novidade temos agora a nossa loja World Style junto com a World Sport, no mesmo endereço, Floriano Peixoto 153. Para você que procura um estilo mais performance para você praticar o esporte, você vem com a gente na World Sport. Já que você quer uma roupa mais casual, para dar um rolê, para dar uma... Né, Igor? É isso aí, é com a gente, né? Aquela roupa mais relax, né? Mais estilo, né? Aqui a gente tem estilo. Boa! E eu vi falar hoje da Skechers, que é uma marca totalmente exclusiva da World Sport. Ela trabalha com uma linha de alta performance de running e caminhada. E hoje tem um modelo da Forza. É um modelo que ele tem uma pisada levemente pronada e trabalha com 100% EVA com alguns pontos emborrachados para você ter uma pisada mais concentrada e mais leve. É isso aí, e o Go Run Ride 5 é um modelo para você que é um atleta iniciante e busca uma sapatilha que seja um pouco mais leve, com tecnologia em EVA. Ela vem com o seu formato sem costura alguma no cabedal, que te ajuda a ter um desempenho maior, certo? Isso aí. E ajuda também a respirabilidade dos pés. Isso. Galera, hoje viemos passar esse recado e reforçar que agora as duas lojas estão juntas. World Sport e World Style na Floriano Peixoto 153. Volta às origens. Valeu, valeu.
isso aí, pessoal. Estamos de volta com o No Alvo, hoje com a Viviane. E ela trouxe pra gente 3 publicações que ela fez junto com a Giselda. Viviane, fala pra gente como foi fazer essas publicações, de onde surgiu a ideia, quanto tempo você levou pra finalizar essas publicações, que são 3, né, que eu tô vendo aqui. Na verdade é uma sequência, né, de projetos que a gente evidenciou no final com uma publicação. O primeiro foi um guia ilustrado, que foi um resultado do meu TCC, que eu desenvolvi. Quando eu terminei a FEMA, eu queria trabalhar com ecoturismo, trilhas, enfim. E aí eu fui fazer faculdade de turismo em Paraguaçu, né, em 2000, se não me engano, 2001. E aí que surgiu a ideia, né, da gente trabalhar com turismo científico, que é um segmento de turismo que é muito procurado no Brasil por conta das nossas florestas. E não existia material sobre turismo científico. Então, a Giselda acabou me orientando no meu TCC, na minha pesquisa. E aí surgiu a ideia da gente tentar fazer um guia ilustrado de plantas sobre árvores de floresta estacional semidecidual, que é conhecido como Mata Atlântica, que foi onde eu desenvolvi minha pesquisa, lá na Estação Ecológica dos Caetetus, em Galha, próximo de Marília. Então a gente conseguiu desenvolver isso durante 4 anos, né? Foi um projeto que a gente conseguiu fotografar todas as fases da planta, semente, flores, tronco, e aí esse material ele está impresso, tem dicas de campo, então é um guia ilustrado para estudantes, pesquisadores que quiserem aprender como identificar as plantas no campo. Então foi um material bem legal que a gente fez, um resultado de uma pesquisa. Sim, bacana, bacana. E como ninguém faz nada sozinho, né? E você teve o apoio dessa sua amiga, que eu acredito que seja sua amiga hoje, que fez as publicações com você. Ela deixou um recado aqui pra você, eu queria que você assistisse. Sério? Então, vamos lá. Vamos assistir. Oi, Vivi. É bom estar aqui. Eles me pediram para falar alguma coisa sobre você e é tanta coisa que eu tenho para falar que eu não sei nem o que escolher ou por onde começar. Mas eu não posso esquecer de todas as coisas que a gente viveu juntas, desde quando você entrou no Horto para trabalhar, sem nenhuma experiência, com menos de 18 anos, e deu conta do recado e me ajudou muito a vida inteira, preparou N palestras para mim. Mas eu quero lembrar, assim, como um fato muito marcante da minha vivência com você, o teu lado mais humano, não o teu lado profissional. Quando, desesperada eu, lá na Escócia, a minha filha Dora resolveu que não queria mais ficar lá e veio embora sozinha. Eu não tinha para quem pedir socorro. Quem podia fazer companhia para essa menina sozinha em Assis? E claro que eu lembrei do anjo chamado Vivi, e pedi para você, e você fez aquele sacrifício gigantesco, estudando em Paraguaçu, chegava, sei lá, meia-noite para dormir na minha casa e fazer companhia para Dora, que eu tenho até medo de pensar na falta de suporte que você viveu, porque acho que nem café da manhã não tinha. Então isso é inesquecível e já faz um bom tempo isso, mas fica marcado para sempre. E outra coisa que essa mais recente, que um dia você vai ter que explicar direitinho, foi tudo que você fez para resgatar o meu e-mail que os hackers sequestraram ano passado e que foram 13 dias de muito sofrimento que você acompanhou desde o primeiro minuto. Então, Vivi, mesmo estando longe do meu trabalho, você está sempre perto do meu coração e faz parte da minha vida. Então, um beijo para você. Depois desse depoimento, não tem como não te chamar de Vivi, né? Vamos lá. Todo mundo me chama de Vivi. Então, Vivi, conta pra gente como é a sua relação com ela. Eu vi que tem muito carinho envolvido aí, enfim, são vários Muitos anos de amizade. História, né? Então... eu entrei no Horto em 91, né? Desde então a gente tem amizade, tanto profissional como pessoal, né? Giselda é uma pessoa muito presente até hoje na minha vida, por onde ela viaja o mundo todo, né? Dando palestras e enfim, nessa área florestal, e por onde ela passa, ela sempre lembra de trazer alguma lembrança daquele país para minha filha. Então isso também me comove,
né? Em meio a tantos compromissos que ela tem, ela para e vai, o que eu vou levar para a Thaís desse país, né? Então é muito gostoso isso, você ter essa devolutiva, esse carinho especial. Giselda, todos eles, né, do Horto Florestal são minha segunda família, eu sempre falo isso, porque foi meu primeiro emprego, totalmente inexperiente, né? Nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido essa responsabilidade de horários, de atender pessoas, né? De atender as expectativas das pessoas com relação a mim. Então, a Giselda estava bem mais próxima, porque eu sempre dava suporte na área de pesquisa, enfim, de tudo para ela, mas também tem os outros pesquisadores, né? Osmar, Max, Wilson, Ronda, Marli, Marisa, todos eles são meus amigos até hoje, né? Eu sempre falo para as pessoas que lá é minha segunda família. Eu tenho minha família de sangue e tenho essa família de coração que me adotou, trouxe, né? Que também. me ensinou boa parte, acho que 90% do que eu sou hoje profissionalmente eu aprendi lá dentro. Então, eu acho que tem uma palavra que a gente não pode esquecer, que é gratidão, né? Gratidão pelas pessoas que passaram pela nossa vida e plantaram uma semente. Você falou do seu primeiro emprego, você continua lá, você continuou lá, você nunca saiu do Horto, como é que foi? Olha, depois de 21 anos trabalhando lá, eu precisei me desligar porque eu passei num concurso e não fui chamado, o concurso lá é do estado, né? E até então, todo esse tempo eu trabalhei lá de forma terceirizada, então ou eu era bolsista, quando eu estudava, eu fui bolsista FAPESP, depois eu fui bolsista CNPq, para desenvolver esses livros aí. Então, era meu meio minha remuneração, né, de ficar lá. E, enfim, aí chegou um ponto que se esgotou, não tinha mais outras alternativas, infelizmente, assim, né, não me chamaram, né, para a vaga que eu passei, o Estado não chamou, né, a Secretaria do Meio Ambiente. E aí surgiu um convite para trabalhar numa outra área parecida, né, que é a Flora Vale. Então, na época, o coordenador da Flora Vale me fez esse convite, porque ficou sabendo que eu estava aí precisando dar um rumo na minha vida. Minha filha tinha acabado de nascer, tinha 1 ano e pouquinho, eu não podia ficar sem emprego, né, sem uma renda. E aí que teve esse desligamento aí profissional, né, onde eu saí do Horto, fui trabalhar na Flora Vale. Mas, para mim, é como se ainda continuasse. Uhum. É um elo tão forte, né, com as pessoas de lá, com os meus amigos de lá, que a gente, né, tem esse contato diário, praticamente, também. Bacana. E é muito mais que nítido, assim, que tudo que você faz quando você ama, você faz, enfim, você ama aquilo que você faz, saem bons resultados. Isso aqui a gente vê nas suas publicações aqui. E eu queria que você contasse um pouco desse processo aqui, as fotos. Você disse que a edição, tipo, é 90% sua. Conta um pouco disso pra gente, que além de produzir tudo isso, você foi lá e participou, tirou foto, foi lá e editou. Como que foi isso pra você? Olha, isso pra mim foi um prazer, né? Não tem como, não tem outra palavra que descreve um trabalho como esse, porque você vai numa floresta, numa mata. Cada detalhe, assim, é absurdo, é absurdo. E assim, as flores brancas são as mais difíceis de fotografar. Então, assim, é uma situação que você tem que aprender na prática, assim, aprender ali no campo. Você não tem luz, você não tem um estúdio. Então, o que a gente fez? A gente montou uma tenda branca, e aí eu entrava dentro dessa tenda. Era mosquito, era calor intenso, porque dentro de florestas com árvores altas é abafado, né? Ao contrário, as pessoas pensam que é fresquinho, mas é bem difícil, é um ambiente bem rústico. E aí você não pode tremer, porque na época a gente não tinha nem tripé. Então, assim, as fotos foram feitas sem tripé, né? Assim, eu colocava elas e depois eu chegava, a gente baixava essas fotos no computador e dava uma editada nelas, com relação às cores e tudo mais, sim, e montava a diagramação. A gente, quando trabalha numa unidade de pesquisa, a gente acaba aprendendo a fazer de tudo um pouco. Sim. Porque não tem dinheiro, né? A gente sabe que o governo, secretaria, enfim, nunca tem verba. Então, o que acontecia? A gente não tinha como pagar alguém para editar o livro, né? Não tinha como pagar um fotógrafo para ir lá fazer as fotos. Então, a gente vai mesmo. E eu era bolsista, né? Fazia parte da minha pesquisa.
do meu hall de atividades, fazer as fotos e fazer a editoração. A gente colocou isso no projeto. Então, as publicações foram feitas, financiadas por esses órgãos, e tem outros pesquisadores também que participaram dessas publicações, né? Não só eu e a Giselda. A gente tem que envolver mais gente, porque é uma publicação grande, é trabalhosa. Sim. Então, o Guia Ilustrado demorou 4 anos para ficar pronto. Então, assim, essa já é a segunda edição, né? Esgotou a primeira edição, e aí a EDUSP relançou ele numa segunda edição. A gente corrigiu algumas coisas que precisavam ser atualizadas, e a EDUSP republicou ele porque tem bastante procura. Inclusive, ele está à venda, né, pela internet. Ah, legal. E é um livro está sendo bem utilizado. E assim, no final, a gente se preocupou também em trabalhar a educação ambiental com ele. No final do livro, tem aí uma forma de você estimular as crianças ou qualquer pessoa que queira trabalhar com educação ambiental e botânica a definir tipos de folhas, enfim. A Giselda fez manualmente as folhas no final para definir se a folha é lanceolada, se a folha é serrilhada, enfim. A gente fez uma forma bem didática, inclusive com chave de identificação, que é uma espécie de jogo, para você achar a planta, que planta que é. Para o livro ser, além de informativo para estudantes, né, também se poder trabalhar a educação ambiental com eles. E você pretende fazer mais alguma produção nesse nível, fazer mais algum livro futuramente? A gente está sempre trabalhando, né? Nesse momento ainda não tem. A gente está querendo trabalhar algumas coisas com relação à arborização urbana, já tem um manual. Projetos, né? Tem um manual de arborização urbana também, que a gente está tentando aí fazer a publicação, mas está difícil. Ou talvez fazer num outro formato mais moderno, digital, né, para facilitar o uso. Enfim, a gente está sempre trocando ideias, né, para ver o que a gente consegue contribuir de alguma forma, deixar a nossa marca de um jeito positivo para que outras pessoas possa facilitar o trabalho de outras pessoas. Tá certo. Vamos então para o segundo depoimento, que é do professor Almir. O Almir. Bom, olá, então vamos aqui agora falar um pouquinho, né, com essa nossa colega Viviane. Falar o que da Viviane, né? Uma pessoa simples, especial, humilde e muito batalhadora, né? Faz muito tempo que nós conhecemos a Viviane, lá desde 1996, quando a Viviane fez ali o período de informática na FEMA, já tive o primeiro contato com ela e ela sempre esforçada, correndo e batalhadora. Mas o que ela sempre gostou mesmo e foi atrás foi dessa parte ambiental. E aí está toda a trajetória dela, né, dentro do Broto Verde e da Flora Vale, né? Ela tem desenvolvido um trabalho muito legal na frente do Broto Verde, com as crianças, onde ela tem buscado a cada dia inovar e levar sempre boas coisas para os jovens, principalmente para as famílias humildes e para essas crianças que precisam de motivação e de crescimento nas suas vidas, né? Então ela tem feito assim um trabalho muito legal, Viviane, em relação a isso, né? Pediram aqui para falar de algumas passagens. Bom, se nós formos levantar aqui de algumas passagens, nós vamos gastar o dia todo, porque tem vários momentos que nós trabalhamos juntos aí no Conselho, né? Nós fazemos parte atualmente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e já em diversos momentos atuamos e desenvolvemos trabalhos em parcerias em prol deste Conselho, né? Eu lembro de uma história aí que, por exemplo, é a história aí quando nós fizemos a campanha do imposto de renda, né, que nós tentamos aí aumentar a arrecadação do imposto de renda e conseguimos com algumas ações. E eu sei que nesse trabalho teve uma atuação muito forte da Viviane, que foi em relação ao vídeo que foi feito para crianças, para motivar, para levar as pessoas a destinarem valor, né, destinarem parte do seu imposto de renda, né, para as crianças e os adolescentes de nossa cidade. E nesse trabalho a Viviane foi uma das pessoas que correu atrás, foi atrás do pessoal do vídeo, do roteiro, participou das gravações, de todo esse trabalho. Então, assim, uma pessoa muito especial, com uma luz muito forte nesse trabalho. Também lembro de outras ações também que nós temos aí em relação ao dia a dia, que a Viviane também atua, né, dentro de
novas documentações, novas normatizações do Conselho e tarefas do dia a dia do Conselho também. Nós temos atuado muito juntos nesta parceria, né, entre o Conselho Municipal e as atividades do Broto Verde. Também gostaria de parabenizá-la pelos trabalhos que ela faz do Broto Verde, né? Sempre claros, transparentes, buscando mostrar qual que é a essência do trabalho, né? E sempre prestando contas do que faz, sempre muito claro para que as pessoas conheçam realmente dos benefícios que o projeto leva para a população, para as crianças que são atendidas e para a população em geral da nossa cidade e também nessa questão ambiental. Então é um trabalho muito bonito que ela tem feito e ela atua com essa situação aí em relação a esses trabalhos. Bom, então sim, para finalizar, né, só gostaria de deixar os parabéns aí para a Viviane, né, por ter aceitado essa tarefa. Fiquei contente de ter sido lembrado por ela também como uma pessoa para falar dela, né? Esse tempo atrás nós até pensamos em sair do conselho, tanto eu como ela, por alguns problemas, mas nós continuamos. Então eu espero, Viviane, que você continue e vamos continuar atuando, trabalhando como sempre, né? Buscando as novas formas de levar e atender as nossas crianças do município. E também eu sei que eu estou devendo um projeto para você, mas eu não esqueci não. Meus alunos tiveram alguns problemas, mas ainda nós vamos fazer o seu sistema para cadastro dos adolescentes aí do Broto Verde. E finalizando então, um parabéns e muito seja feliz e sempre essa pessoa simples e especial que você é. Viviane, o que o professor Almir representa na sua vida? Olha, fiquei até emocionada com as palavras do professor Almir, porque apesar de ele ser meio grandão, meio brutão assim com a gente, às vezes, né? Ele é uma pessoa muito, muito querida, é um professor muito respeitado, né? Meu contato com o Almir começou quando eu estudei na FEMA, ele era meu professor, em 96, que eu fiz processamento de dados, ele foi um dos meus professores. E assim, hoje a gente se encontra, olha como é a vida, né? Depois de tanto tempo, mais de 20 anos, a gente se encontra num conselho da criança e do adolescente. Né? Ele é voluntário também, por conta do projeto Broto Verde, eu participo, né, de algumas ações dentro do contexto da criança e adolescente a nível de conselho. E o Almir é um dos conselheiros bem atuantes. E como a gente acaba tendo as mesmas ideias, e, enfim, ele é um cidadão, né, que quer contribuir de alguma forma. Então, para mim, ele representa assim, o típico cidadão brasileiro que quer ajudar. Então, eu admiro ele por isso, porque ele não precisava estar no conselho, né, não precisava dedicar o seu tempo ao conselho e às ações que ali a gente desenvolve, mas mesmo assim ele agarra. E aí a gente acaba desenvolvendo bons trabalhos junto, aí, a gente forma uma boa dupla no conselho. Bacana. E esse projeto que ele falou de arrecadação de imposto de renda, enfim, como foi fazer isso, menina? Que loucura foi essa? Sensacional, enfim. Na verdade, assim, é uma ação do conselho, né? Uma das ações do diagnóstico municipal é a divulgação também e a busca de recursos para todas as entidades, né? O Broto Verde é só uma delas. Então a gente a ideia foi uma ideia conjunta de todos os membros e dentro dessa ideia formou-se uma comissão. E nessa comissão eu e o Almir fizemos parte e tomamos a frente aí da edição desse vídeo, da gravação desse vídeo que está no YouTube, foi feito, né, por um produtor muito competente também, que também é muito sensível, que é o Carlito, o Arévalo. E aí ele desenvolveu, a gente fez várias reuniões, a escolha de atores, eu participei de todos os processos, né, da edição desse vídeo, que a gente queria um vídeo de no máximo 1 minuto, que viralizasse, que conseguisse passar essa ideia da importância da pessoa destinar recursos de imposto de renda e deixar recursos para as crianças do município. Então, depois desse vídeo, o lançamento desse vídeo, acho que faz uns 2 anos mais ou menos, a arrecadação melhorou bastante dentro do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, e isso indiretamente reflete aí na melhoria da estrutura de vários projetos sociais do município. Então, é uma parcela que a gente tem aí muito orgulho de dizer que foi uma fase
trabalhosa, porém a gente colhe os frutos, né, desse trabalho. Trabalho bem feito, né? Foi bem gratificante. E agora tem mais um depoimento, o próximo, ele é o último, e quem fez foi a Claudiné. Espero que você goste. Vamos lá. Bom, eu tô meio, né, com esse arquinho e tal, estou aqui na Ficar, estou trabalhando no restaurante alemão, mas o meu objetivo aqui é fazer uma homenagem para Viviane, que é minha amiga desde fevereiro de 2011, né, precisamente dia 11 de fevereiro de 2011, quando eu iniciei a minha carreira, né, de tutora numa universidade que a gente trabalhava juntas. E quando eu cheguei na sala, né, dos professores, eu acho que ela não se lembra, mas foi a primeira pessoa que me recepcionou. E me explicou um pouquinho como é que funcionava o sistema, que as pessoas faziam lá, né, e qual que eram as dúvidas que normalmente os tutores tinham. E aí eu falei, nossa, que legal, que menina bacana, tal, acho que a gente vai se dar bem. Bom, apesar de ser, né, desde 2011 que eu conheço a Viviane, parece que ela é minha amiga de infância, assim, de tanto que a gente se identificou. Depois disso, além de ser colegas e parceiras, né, de sala de professor, né, ela foi minha tutora, porque eu comecei a fazer a faculdade de tecnologia de gestão ambiental e ela foi minha tutora. Bom, aí eu nem preciso falar, né? A gente se identificou muito, foi muito bacana trabalhar com ela. E a Viviane é uma pessoa assim, extremamente simples, mas ela não é simplista. Ela é muito criativa, ela é muito guerreira, ela é uma pessoa assim do bem e sempre de alto astral. Tudo que a gente precisa da Viviane, a gente tem. Às vezes é assim, um colo, às vezes é para chorar, às vezes é para chorar de rir. E isso faz muito bem pra gente, né? Poder contar com pessoas assim na nossa vida. Então, se eu pudesse resumir a Viviane em poucas palavras, seria isso que eu acabei de dizer, né? E eu te amo como amiga, como mãe, como profissional. E desejo que você tenha tudo de bom na sua vida. De verdade, de coração, tá bom? Você é uma pessoa muito especial. Um grande beijo, sucesso e nunca desista de mim. Sempre continue minha amiga. Um beijão. É muito nítido que a gente atrai aquilo que a gente transmite, né? E com certeza você é muito querida por todas essas pessoas. E o que você tem para falar sobre a amizade de vocês, né? Nesse momento, depois desse depoimento. A Clau, ela é uma pessoa, assim, especial, porque ela foi minha aluna, colega de trabalho, né? Que além de eu trabalhar atualmente na Flora Vale e ter meus compromissos, eu dou aula à noite, também sou professora. Né? Viu uma utilidade aqui. Porque eu gosto também, eu gosto desse contato com as pessoas, gosto de conhecer histórias, né? E gosto de ajudar também a mudar um pouquinho a vida das pessoas. Então a Clau é uma dessas pessoas que eu conheci nessa trajetória aí de acadêmica, né? Então quando eu dava aula, a gente acabou se conhecendo e desde então a gente tem essa amizade muito legal, que uma pode contar com a outra, né? Uma tá sempre quebrando o galho da outra, é uma pessoa que eu posso ligar, que eu posso, né, pedir uma orientação, ela me ajuda com os treinamentos que a gente faz, eu ajudo no que ela precisa. Então assim, profissionalmente a gente tem uma relação muito ativa, né? Uma pessoa que está sempre presente. E é uma amiga muito querida também, muito guerreira, trabalha muito, né? Inclusive ela estava lá na Ficar, no restaurante alemão, é um trabalho voluntário que ela e o esposo fazem. Então, também é uma pessoa que tem uma luz muito especial e a gente se identifica, acho que por conta disso, né? Então é muito gostoso você ouvir as pessoas falar bem de você, né? Sinal que alguma coisa está dando certo. Você está colhendo, né? Que Exatamente. Você mesmo planta, então. Exatamente. É sensacional mesmo, de verdade. Para finalizar, eu gostaria de deixar um espaço aberto para você aqui, para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão começando alguma vida profissional na escola ou que tem algum sonho. Eu gostaria de deixar esse espaço para você passar essa mensagem. Olha, como mensagem,
Eu gosto sempre de dizer o seguinte, a gente não pode desistir dos sonhos, né? É óbvio que se você tem um sonho, se você for capaz de sonhar, é porque você é capaz de realizar esse sonho. Então, pode ser que demore, pode ser que seja rápido, mas não desistir de buscar o seu objetivo. Porque a gente tá aqui nessa terra, nesse planeta, enfim, para deixar um legado, para deixar uma imagem positiva, para você ser uma pessoa querida e poder contribuir de alguma forma para as outras pessoas, né? Então eu acho que uma mensagem que eu gosto muito de falar é isso, não desistir dos seus sonhos para que você se realize, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, enfim. É isso. Não sei. Que ótimo, eu tenho certeza que você já é essa pessoa muito querida pelas pessoas que estão ao seu redor. Eu gostaria de agradecer por você ter participado com a gente do No Alvo essa semana. E obrigado, Isabela, obrigado, Camila. O No Alvo vai ficando por aqui. TV Fema levando o melhor da TV até você.